Bom, eu vim de uma família um pouco conturbada. Quando nasci, eu já nasci num berço onde a família era toda viciada na bebida, no cigarro, jogos, armamento. Então não tive uma vida muito fácil. Teve dias de muita tristeza, muito choro. Teve dias que eu e meus irmãos menores chegamos a dormir no meio do mato, fugindo do tormento que estava dentro da casa. Que o pai bebia, a mãe bebia, os irmãos também. E aí todos brigavam, quebravam a casa toda e a gente tinha que, os mais pequenos, dormir no meio do mato. Mas, graças a Deus, isso um dia passou. Conhecemos a Deus e essas coisas foram ficando para trás, né? Fomos seguindo o Evangelho e, graças a Deus, né, fomos ficando libertos desses vícios, um por um. Meus irmãos, pai, mãe. E foi mudando a vida, né? Graças a Deus, foi mudando a vida. Não foi fácil chegar a ter uma vida de paz, uma família de paz. Mas com Deus tudo é possível. E aí cresci, me tornei uma moça. E como toda moça tem um desejo de um dia se casar, ter uma família, eu também tinha desejo de me casar. E Deus preparou um varão para se casar comigo. Nos casamos, aí o desejo de ser mãe. Sempre tive o desejo de ser mãe. Aí pedi a Deus para que Deus me desse essa dádiva de ser mãe. E Ele mandou 3 bênçãos para mim. 2 filhos e uma filha. E ao passar do tempo, né, toda aquela alegria, toda aquela felicidade, meus filhos foram crescendo. Levei eles para a igreja, ensinei eles na doutrina, ensinei eles no bom caminho, caráter, respeito, né, a ser pessoas dignas, né, de ser um bom cidadão. Mas, infelizmente, eles tomaram caminhos que não trouxe muita felicidade para mim. Chegou o tempo que os meus filhos, os 2 meninos, se envolveram no mundo das drogas, do crime e se perderam, deixaram a igreja. Aí começou a minha luta, o meu sofrimento, o sofrimento do pai, porque como eu sempre quis ser mãe, sempre quis ter uma família, amar meus filhos, meu esposo também. Eu digo que ele é pai e ele é mãe, porque o amor que ele tem nos filhos é imenso. E assim foi, se envolveram nessa vida com coisas erradas. Teve dias de muito sofrimento, muito sofrimento. Teve dias que eles saíam e não retornavam. E eu não sabia se eles estavam vivos, se estavam mortos, o que teria acontecido. E nesses dias eu não dormia, eu não comia. Meu esposo também. E muitas das vezes eu virava à noite para deixar ele dormir, porque ele tinha que trabalhar no dia seguinte, que ele tinha que defender o pão da família. Então eu varava à noite, sentada, aguardando o abrir do portão, uma notícia, um telefone. E muitas das vezes o que chegava para mim era mesmo pior. Era coisas que me entristecia muito. Chegava alguém correndo, olha, tá caído em tal lugar, vai buscar, porque pode ser que um carro passe por cima. Eu ia buscar. Outra vez chegava outra notícia, olha, bateu com um caminhão, o carro tá todo destruído, não sei se tá vivo. Lá ia eu de novo, mas Deus fortalecia o meu coração. Teve vezes que eu faço uma parte na obra de Deus, que é atender o pobre. Então eu viajo, eu levo cesta básica, levo roupa, calçado, para os lugares mais pobres.
Então tinha vezes que eu saía de viagem e faziam já semanas que eu não via eles. E numa dessas viagens que eu saí para atender no norte de Minas, faziam 8 dias que eu não sabia onde estava meu filho. E eu fiz aquilo que Deus me deu a graça de fazer. Visitei muitos vilarejos, muitas casas pobres, onde não tinha comida, eu deixei a comida, onde não tinha roupa calçada, eu deixei. Então, com todo esse sofrimento, com tudo isso que eu passava, eu nunca deixei de servir a Deus, porque Ele era a minha base, Ele era o meu sustento, eu nunca desanimei. Então aí essa vez eu voltei, já faziam 8 dias que eu não via ele. Cheguei em casa e eu orei, eu fiz uma oração. Eu falei: Deus, eu fui fazer a tua vontade, fui servir aquele que precisava. E eu cheguei aqui, eu não sei onde está meu filho. Eu gostaria que tu recompensasse, Senhor, o que eu fui fazer para ti, faz para mim. Traz ele de volta para minha casa. E ao bater o portão, eu entrei para dentro. Dali a pouquinho bateu no portão, eu saí. Era o meu filho, que já faziam 8 dias que estava desaparecido. Cabeludo, barbudo, sujo, a roupa amarrada com arame. O nariz estava escorrendo sangue de tanta droga. Levei ele para dentro. Falei para ele: toma um banho. Que mesmo nessas condições que estavam meus filhos, eu nunca deixei de cozinhar para eles, de lavar para eles, de arrumar a cama, colocar forro limpo, cobertor. Nunca deixei de cuidar deles. E assim eu digo para toda mãe, para todo pai: nunca desista dos seus filhos, que eu jamais desisti, jamais. E Deus aumentava a minha fé, a minha esperança. Muitas das vezes eu olhava, eu falava: como está difícil, Deus, mas eu não vou desistir. Deles eu não desisto, porque tu me deu. Então eu vou insistir, vou bater na porta da tua misericórdia, até que um dia tu vai me ouvir, Senhor. Tu vai trazer eles limpo dessas coisas, livre dessas coisas. E aí esse dia, o meu filho chegou nessa situação, mandei ele tomar um banho, preparei a janta dele. E esse dia foi muito triste, porque ele estava tão cansado de ser comandado por um traficante. Todos esses dias ele estava numa praça vendendo para o traficante. E quando ele chegou em casa, ele não parava em pé, de canseira, de fome. E ele caiu com o rosto dentro do prato. E eu tirei o rosto dele de dentro do prato de comida, limpei o rosto dele, coloquei ele na cama. Aquele dia eu fiz uma oração, que ia entregar eles libertos na minha mão. Isso já tinham passado 7 anos de luta, 7 anos de guerra, que eu não tinha paz, meu esposo não tinha paz. Uma hora eles chegavam em casa fugindo do traficante, outra hora fugindo da polícia. Mas eu agradeço a Deus que eu venci, no nome de Jesus eu venci essa luta, essa guerra. Se passaram 7 anos e a promessa que Deus me fez de tirar eles e limpar eles, Deus cumpriu. Hoje eles estão libertos por completo. Não bebem, não fumam, não jogam e não usam mais droga. Estão completamente libertos. Só que todo esse sofrimento acarretou algumas enfermidades. No meu esposo, diabetes. Em mim, eu tive um AVC, tive 2 infartos, tive diabetes também, quase perdi uma perna, fiquei 60 dias em cima de uma cama. Mas eu falo para vocês, nunca desistam. Por mais que vocês não tenham esperança, Deus, Ele é a própria esperança. Não desistam, eu não desisti dos meus filhos. Que Deus me deu eles libertos. Então só me resta agradecer por tudo isso. E dizer para vocês que, mesmo com as enfermidades que surgiram, eu ainda sou grata a Deus. Foram marcas de algo que eu venci, de algo que Deus me deu na mão, uma vitória muito grande. Então fica de recordação, cada vez que eu olho para a perna inchada,
devido a um coágulo que se desprendeu num cateterismo, devido a tudo que eu passei, acarretou essas enfermidades. Mas hoje eu olho e me recordo, mas foi porque eu venci, foi porque eu lutei, foi porque eu não desanimei e eu busquei de Deus e Ele me deu. Então eu digo para todos vocês, nunca desistam, batalhem, lutem, amem os seus filhos como eu amei os meus, que Deus me deu e eu não quis perder ele. Então por mais que vocês olhem e falem, não tem mais jeito, Deus, Ele dá jeito em tudo. É o que eu tenho para dizer para vocês. Meu nome é Rosimar, eu tenho 50 anos hoje e tenho 3 filhos, né? 2 moços e uma moça. E a minha vida hoje é uma vida de felicidade, porque Deus me deu um motivo para sorrir. Deus me deu um motivo para viver. Ele me deu meus filhos libertos. Hoje os 2 trabalham, não tiram nada de ninguém, estão completamente felizes com o esposo. Tenho 2 netinhos, uma neta e um netinho. E uma nova vida, né? Se iniciou. Então eu tenho só a agradecer a Deus por tudo isso.